1º de janeiro de 2017. São Paulo volta aos trabalhos com Ceni e reforços. Na Copinha, garotos do Tricolor correspondem à expectativa e estreiam com goleada. Em busca de volante, Corinthians teria interesse em Gabriel, que ainda não renovou com Palmeiras. Técnico Eduardo Batista será apresentado amanhã pelo Verdão. Jogadores voltam só semana que vem. Chape apresenta primeiros reforços para o ano de reconstrução do clube. E ainda, chineses estariam dispostos a pagar salário gigantesco a astro do Borussia Dortmund. O empate heróico do Arsenal na Premier League e o surfista brasileiro de ondas gigantes que concorre ao prêmio de maior onda do mundo na temporada. Fique com a gente, o Gazeta Esportiva volta já. Olá, olá, muito boa noite. A era Rogério Ceni como técnico do São Paulo já começou. Primeiro time entre os grandes do futebol paulista a se apresentar, os jogadores iniciaram os preparativos para a temporada 2017. É com você, Garrafa. É isso, Anitta. Fim das férias para o elenco tricolor. Na manhã dessa quarta-feira, aqui no CCT da Barra Funda, aconteceu a reapresentação do elenco. O início das atividades dos jogadores do São Paulo para 2017. Mas nós não pudemos observar como foi o primeiro dia de técnico do São Paulo para Rogério Ceni. O motivo? Os portões do CCT foram fechados para os jornalistas. Só na próxima quinta-feira é que nós teremos contato com os novos atletas e com o novo treinador. Rogério não foi a única novidade nessa reapresentação. Wellington Nem, que foi o primeiro reforço para essa temporada, iniciou hoje suas atividades como jogador do tricolor. E em sua apresentação, ainda no ano passado, ele falava que o desejo de jogar pelo São Paulo era antigo. Não estava feliz, aí teve possibilidade para o time da Europa, só que eu cheguei no diretor e falei, não quero ir para a Europa, quero voltar para o Brasil, quero voltar para São Paulo, quero ir para São Paulo, tá perto da minha família, tá perto do meu filho, tá perto dos meus amigos. Quem também teve seu primeiro dia de jogador tricolor foi o goleiro Sidão, que de destaque no último Paulistão defendendo o Audax. E depois de ótima campanha no Brasileirão pelo Botafogo, ele chega para brigar por uma vaga no gol São Paulino. Estou tranquilo, mas como atleta eu quero logo poder estar trabalhando. Além desses dois jogadores, o São Paulo também vai contar com o reforço de Cícero. O meia, que já jogou pelo Tricolor, estava no Fluminense e agora volta para trabalhar com o Rogério Ceni. Só que desta vez, seu ex-companheiro de time será seu treinador. Além desses três reforços, o técnico Rogério Ceni solicitou também a convocação do meia Shailon, jogador que disputaria a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, estava treinando nas categorias de base, foi destaque do time na última Copa Libertadores da América Sub-20 e o jogador não participa da Copinha e vem se reintegrar ao elenco tricolor. Será novidade para 2017. Na próxima sexta-feira, a delegação do São Paulo viaja para os Estados Unidos, aonde vai continuar a sua preparação disputando a Florida Cup. E amanhã, aqui mesmo no CCT, nós teremos a apresentação de toda a comissão técnica do novo treinador, Rogério Ceni. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Fica uma expectativa muito grande de como é que vai sair o Rogério Ceni como treinador. O início parece promissor pelas ideias, pela postura do Rogério. De repente, será que consegue repetir o que fez o Zidane no Real Madrid? Agora, tem dois fatos aí que devem ser levados em conta. O preparo do Zidane foi maior, por exemplo, do que o do Rogério Ceni. Segundo, o elenco que tem à disposição o Zidane é muito melhor do que vai ter o Rogério. O Rogério fez alguns pedidos, o São Paulo tem problemas financeiros. Tive até a oportunidade de entrevistar o Leco, presidente do São Paulo, no encerramento do Campeonato Brasileiro. Ele não falou que ia fazer o possível para dar o que o Rogério pede, mas que tinha lá as suas limitações do ponto de vista econômico. Então, o São Paulo fez algumas contratações pontuais, alguns reforços que eu considero importantes. Sidão, que veio do Botafogo, o Cícero, que veio do Fluminense, o próprio Wellington Nem, que
fez o nome dele jogando no Fluminense, depois estava lá na Ucrânia, está de volta ao futebol brasileiro e no São Paulo, é um jogador importante, quer dizer, então, não é um super time, sem dúvida alguma não é um super time, mas se o Rogério Ceni tiver tempo e conseguir implantar a maneira de jogar que ele entende que é o melhor, pode dar resultado, óbvio que pode dar resultado. Já vimos vários times limitados e que brilharam graças a um esquema tático. Só para dar um exemplo, o que era o Audax no ano passado? Jogadores que isoladamente, sabe, nunca foram grandes destaques. Tem o Tietê que brilhou no Palmeiras depois, o próprio Camacho que era sensacional no Audax, no Corinthians foi um pouco mais discreto. O Yuri foi para o Santos. Tá, o Sidão que está agora ali. Tá, mas assim, né, são nomes, mas não são nomes para futebol europeu, para compor, sabe, um grande time. Não, era um time discreto, mas que jogou, a partir do conjunto, um futebol bonito. Então, a maneira de você compensar a falta de qualidade individual é justamente com um conjunto forte. Então, se o Rogério tiver tempo para fazer no São Paulo, apesar de todas as limitações que o São Paulo tem, dá para fazer uma temporada digna. Eu acredito nisso sim. Só não sei, é que está o detalhe, se o Rogério terá esse tempo, né? Torço muito para que tenha. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Anitta, boa noite, meus amigos. O Rogério Ceni tem uma grande coisa a favor dele. Ele é goleiro. E eu vou falar por quê. Porque, veja bem, o goleiro fica parado a partida inteira e fica observando o time jogar. E tem certos goleiros que, de tanto ver o time jogar, que o goleiro, ao contrário do que os especialistas entendidos falam, sim, senhor, tem que saber sair jogando. E isso ele sabia muito bem. Não errava passe, errou alguns passes, levou alguns gols bobos, mas isso em final de carreira. Quando ele era garoto, ele não errava passe, ele sabia jogando. Não é o zagueiro tem que saber jogar também, o volante também, mas o goleiro é o primeiro a ter que saber sair jogando, porque ele vai bater tiro de meta. Quantos tiros de meta ele bate por partida? Dependendo de 10 a 20. Então ele tem que saber sair jogando. Então, vários goleiros foram grandes treinadores. Aimoré Moreira, que começou na Bahia, foi campeão do mundo em 64. Se o site vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Castilho, desculpa. Geninho também. O Geninho, mas o Castilho, coitado, se suicidou. Ele fez parte do Fluminense, do Tele Santana. Jogava demais. E ele fez os Meninos da Vila também. Sim. Foi campeão pelo Santos. Sim. Então, tem tudo. Rogério Ceni, você tem tudo para dar certo. Se não der certo, é porque não era para ser. Então tá, então vamos falar de novo, gazetesportiva.com, vai lá no nosso site, a gente quer saber se você acha que o São Paulo tem condições de brigar por títulos esse ano, sim ou não. Acesse o site, vote. O resultado eu dou no final do programa de hoje, viu? E aí, meu lindo? Bom, vamos lá. Claro que o São Paulo não parte como favorito, assim como o Corinthians. Favoritos são Santos e Palmeiras. Ponto. Isso não se discute. Condições de ganhar título? Talvez um Campeonato Paulista, talvez uma Copa Sul-Americana, onde o nível de exigência é um pouco menor. Acho que por Sul-Americana e por Paulista dá para brigar. E aí, Chico, com o Rogério Ceni, o Rogério Ceni é incrível, o Rogério Ceni, e aí, vai ser campeão de alguma coisa? Não vai depender só do Rogério Ceni, né? Eu acho que o Muricy Ramalho tinha razão quando ele falava que o treinador é 20% só de responsabilidade do treinador. O resto é 60% do Eu acho que é modéstia dele, né? Não foi modéstia. É só ver o que o Tite fez no Corinthians, fez na seleção, mas você vê que é muito maior. O Tite fez algum gol? Ele fez algum gol? Mas eu não me lembro dele fazer. Mas eu tô achando que você tá magoado com o Tite desde ontem. Não, você me desculpa, eu não me lembro que o Tite tenha feito um gol na seleção. Desde quando o técnico marca gol? Só que ele assumiu e resolveu uma coisa que não vinha... Mas por isso mesmo que o Muricy Santana, dentro
na sua simplicidade como jogador de futebol. Muricy Ramalho. O que eu falei, o quê? Santana. Mas tá uma Muricy confusão Santana do capeta É hoje. o Moacir Santana. Era Moacir e Muricy Ramalho. Muricy Ramalho. Meu Muricy Deus Ramalho, do dentro da céu. sua Moacir simplicidade. Ramalho. Dentro da sua simplicidade, dizia que era 20% só, porque o treinador orienta, mas não joga. E isso ele faz muito bem. Então o treinador tem que orientar. E dentro desses 20%, o Rogério Ceni tem os 20% dos 20% e 100%. Aí sim. Ave Dentro Maria. dos 20% ele tem 100%. Nossa, Ele vai orientar bem. Vai orientar bem. Agora, jogar bola ele não joga mais. Ai, Isso que aí amor. é com os caras lá, né? Agora, meus tesouros, escutem. Se no ano passado o Corinthians sofreu com o assédio dos chineses, dessa vez o futebol chinês resolveu atacar foi os times lá da Europa, tá? A bola da vez é o Borussia Dortmund, que pode perder o astro Aubameyang. De acordo com o jornal AS da Espanha, o Xangai SIPG, time que contratou recentemente o brasileiro Oscar e tem Elkson e Hulk no elenco, estaria disposto a pagar 150 milhões de euros, cerca de 510 milhões de reais, para tirar o gabonês do clube alemão. O salário dos jogadores giraria em torno de 11 milhões e 600 mil reais por mês. Se isso se confirmar, ele será o jogador de futebol mais bem pago do universo, não é do planeta. O atacante é um sonho antigo do Real Madrid, mas os merengues nada podem fazer, já que estão suspensos de realizarem contratações até junho desse ano. Na atual temporada europeia, Aubameyang marcou 20 gols em 22 jogos. Agora à tarde, o Borussia disse que não recebeu proposta nenhuma pelo jogador e, através do porta-voz do clube, disse que não se preocupa com hipóteses. Mas que olha, você tá rindo, meu amor? Eu tô rindo porque quem diria, o mundo tá virando de cabeça para baixo. Quem diria que um dia um clube como o Real Madrid não conseguiria, com todo o poder econômico que tem, segurar seu jogador. Não, segurar até segura, mas concorrer com o futebol chinês. As cifras que estão sendo pagas na China é algo que beira o absurdo. Nada contra ganhar-se bem. Mas, fazendo as contas, olha só, o Oscar, cerca de 250 mil reais por dia. E o Tevez? Tevez, 350 mil reais por dia. E aí vem uma cifra dessa, 11 milhões, arredondando 11 milhões de reais. Não, não arredonda não. Tem 600 mil aí. Ok, 11.600. É Divide isso aí por 4, dá 3 milhões de reais por semana. Ou seja, 3 milhões de reais por semana dá quase 500 mil reais por dia. Vamos pra China, gente? Não, mas a gente vai ganhar o quê na China? Vamos pra China? Eu vou começar a jogar bola. Quer dizer, sabe, é algo estrondoso, não sei onde vai parar isso. Operação não dá. Lava Jato Tanto na que China, pode né, ver, Chico? eles começaram no futebol brasileiro no ano passado, levaram lá praticamente o time inteiro do Corinthians, mais algumas peças e tal, já desencanaram o futebol brasileiro. Que futebol brasileiro que nada. Ô, Celso, vamos levar lá os caras que, poxa vida. É que a gente não está acostumado, nunca, o ocidental, ele olha para o próprio umbigo. Essa é a grande verdade. A gente está acostumado com a cultura ocidental. Então, o que é a cultura ocidental? É a Europa, Estados Unidos, América Latina, Canadá, México. Então, a gente fica olhando para o próprio umbigo. Mas, na verdade, a Ásia é um país, é um continente maravilhoso. É um continente maravilhoso. A economia mundial não vai bem, né, Chico? Não, a economia mundial não vai. Mas você imagina que tem um mercado interno na China de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas. Só isso. Eles não precisam... Trabalho escravo e um monte de coisa. Eles não precisam de absolutamente nada do Ocidente. Nada. Precisa dos jogadores. Não. Só vão lá e pegam. Não, por isso pagam bem. É, por isso que eles pagam bem. Porque senão o cara não vai.
Então, você imagina, é o mercado que eles têm. Gente, eles não viver precisam. na China. Eles respiram sozinhos. Tem gente que gosta, eles não precisam dos Estados Unidos, não precisam de empréstimo Ô internacional. Chico, você já foi para a Não precisa de China? É nada. legal morar na China? Eu fui para Pequim, Não, passei também por não é Pequim. assim, né, Chico? A China é a maior segunda economia do mundo e vende para todo mundo. Não, quer dizer. vende para todo mundo. Ó, Se a coisa também funciona parar de assim. comprar da China... A Avenida Paulista, a que o coisa diga, também... né? Xing-lings. Não, mas aí não tem nada a ver com o Xing-Ling. Acontece o seguinte, Ah. o que o americano faz já é barato. Barato. A gente vendem aqui caro porque o Imposto. comerciante brasileiro é sem vergonha. Agora, o chinês, ele faz a metade ou menos da metade do que o americano faz. E vende por menos da metade que o americano vende. Então, o mercado hoje está sendo conquistado pela China. Não é à toa. Não é à toa que o Trump, a primeira coisa que ele fez foi tentar fazer uma aliança com o Gorbachev. Por quê? Gorbachev? Com o Gorbachev? O Gorbachev Gente, não, o outro pelo lá. amor Eu de lembrei Deus. da perestroika. Ai, meu Deus do O outro céu. lá, que tem a mancha na cabeça. Ai, Como é que Jerusa, chama me lá? Não, da mancha de cabeça é o ajuda. Gorbachev. Ô, tia. Mas sei é lá. no final dos anos 90. Ai, Aqui que tá o Putin amor. agora. Aproveita. Bom, eles querem fazer uma aliança para tentar segurar o dragão chinês. Chico. Não tem jeito. Ó, a China, Deus quando do céu. resolver vir para cima do Ocidente economicamente, não estou dizendo nem armado, hein? Não estou dizendo em arma, nem arma. Eu estou dizendo de guerra, estou dizendo de mercado. A China engole qualquer um, porque ela tem como Dragão produzir. chinês. Ela tem como produzir. Ela tem como produzir pela metade do preço, né? Boas Já faz mercadorias. isso, né? Mas é verdade. Tanto é verdade que está acabando com o futebol. E a Anitta leu aí a cabeça e ela leu certinho. Bonitinho. Ó, ela leu certinho. O que eu li? O ano passado eles vieram aqui e ferraram o Corinthians. Acabaram com o Corinthians. Dessa vez, em vez de vir para cá e levar todo mundo do Palmeiras, que eles fariam um grande favor, né? Destruiriam o Palmeiras e a gente, né, começava tudo de novo e bem. Né? Não, eles foram lá para a Europa e não querem nem saber. Real Madrid, Barcelona, não pagam para ser. Eles estão Não tipo pagam pra jogando ser. War. Sabe o War, o jogo? Eles estão assim, minando o mundo. Eles Vocês estão indo- inspirados hoje, né? Você Ué, viu? mas é verdade isso aí. Estão É inspirados. verdade. Eu tô rindo muito. Ó, por mais engraçado que seja, eles não precisam do mercado internacional para sobreviver. Eles têm 1.700.000 pessoas e os caras consomem. Enfim, e consomem Enfim. coisas boas. Enfim. E está acabado. Em tempo, um grande abraço para Mikhail Gorbachev. E eu quero mandar um beijo para toda a direção da TV Gazeta. Eu Como vou é que virar chama o correspondente cara lá? da China, O tá? Putin. Vamos lá. Verdade. O assunto agora, volta pra cá, é Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tudo a O mesma São coisa, Paulo um foi bando de bem na ladrão estreia internacional, e viu? goleou o Genos de Rondônia por 6-0. Veja como foi o jogo na reportagem do Adriano Dolfo, que está aqui, não na China. A Arena Capivari recebeu um público abaixo do esperado para ver o time sensação nas categorias de base em 2016. O Sub-20 do São Paulo fez a estreia na Copinha contra o modesto Genos de Rondônia. Logo aos 3 minutos, o goleiro Gabriel falhou na cobrança de tiro de meta. Matheus Friso aproveitou e abriu o placar. 1-0 São Paulo. O tricolor ainda perdeu diversas chances antes de fazer o segundo. A zaga do Genos falhou feio e Matheus Friso, sempre ele, completou. 2-0. Matheus Lu, em jogada individual, foi derrubado na área. Pênalti que o zagueiro Militão bateu com categoria para fazer o terceiro gol do tricolor. O quarto aconteceu no finalzinho da primeira etapa. Heron recebeu livre e escolheu o canto com tranquilidade. Heron, logo aos 2 minutos do segundo tempo, recebeu livre e fez o quinto. Tava fácil demais. Contra-ataque para o São Paulo. Após a troca de passes, Giovani soltou a bomba e ampliou a goleada. São Paulo 6, Geno 0, placar final.
agora vamos ver juntinhos, abraçados, os gols de alguns jogos que foi abraçado, não dá, né? Destaque na rodada de ontem, a derrota do Vasco para o Botafogo da Paraíba por 1-0 e o empate do Botafogo Carioca com o Alecrim do Rio Grande do Norte em 1-1 foram os destaques da noite. Vamos ver. Pelo Grupo 1, Grêmio e Brasília se enfrentaram em Votuporanga e o time gaúcho levou a melhor. 3-1 com gols de Eric, Kevin e Jonathan. Joel descontou para a equipe do Distrito Federal. Com um empate no outro jogo, o tricolor é líder do grupo com 3 pontos. O Botafogo não estreou na Copinha do jeito que imaginava diante do modesto Alecrim do Rio Grande do Norte pelo Grupo 3. E olha que o placar poderia ser pior, não fosse o gol de Jordan a 4 minutos do fim. 1-1 placar final. No Grupo 4, o Atlético Mineiro enfrentou o Novo Operário do Mato Grosso do Sul e tomou um susto nos primeiros minutos de jogo. Bolt e João Pedro abriram 2-0 para o time verde-branco. A partir daí, o Galo acordou e foi atrás do resultado. Marquinhos marcou 2 vezes e deixou tudo igual em Novo Horizonte. Na etapa final, o Wellington fez o terceiro e definiu a virada para o Atlético, 3-2. O Vasco começou a Copinha com derrota diante do Botafogo da Paraíba pelo Grupo 9. Walter fez o gol da partida aos 33 minutos do primeiro tempo, 1-0 e só. O Atlético Paranaense venceu o CRB com um gol em cada tempo. Juan marcou no primeiro e Murilo no segundo. O Furacão divide a liderança do Grupo 15 com a equipe do Primavera. E no duelo entre Juventus e Portuguesa, o moleque travesso levou a melhor. Veja como foi na reportagem do Alexandre Silvestre. Rua Javari abarrotada para a estreia de Juventus e Portuguesa. 2 camisas super e hiper tradicionais do futebol brasileiro num campo, num estádio também histórico. Conde Rodolfo Crespi na Moca, Belo. Moleque travesso e Lusa, para quem não sabe, já foram campeões da Copinha São Paulo. Competição na qual a equipe Grená, em 5 duelos, nunca perdeu para rubro-verde. A diretoria do time visitante está presente em loco, o presidente Alexandre Barros, e olha lá o Emerson Leão de Azul, de volta a Javari após 31 anos. Novo gerentão da Portuguesa, esperançoso por revelações que possam reforçar o elenco profissional que será comandado pelo técnico Tuca Guimarães. Que tal levar o Moicano pro Canindé, hein? Que arrancada do 9 juventino aos 10 minutos de partida. Faz um salseiro danado na zaga da Portuguesa e por pouco o primeiro gol não sai. Piauí responde cobrando falta. E Felipe Pito, de testa, passa raspando. Mas quando o tal do Moicano recebe em velocidade, ele só para lá na rede. 33 do primeiro tempo, Juventus 1-0. A alegria do garoto dura pouco. Matador no chão. Antes do intervalo, o Moicano vai embora machucado. Aos 45, a Lusa quase empata. Aos 11, lance polêmico. Cezinha, esperto, ligeiro, rápido, ganha na corrida, finta o goleiro e cai. Pênalti? Não, a arbitragem marca impedimento. 5 minutos depois, Denner é a vítima. Falta marcada fora da área. Na batida, Cezinha trisca o poste. O Barreto fica em cima do goleiro Thiago, que pega mais uma no cantinho. Faz golpe de vista no chute do Mota, mas não impede a derrota da Lusa. Juventus 1-0 numa tarde deliciosa de futebol na sagrada e eterna Rua Javari. Sim, amiguinhos, e para conferir o calendário das partidas, a classificação dos grupos e o placar ao vivo de todas as partidas em andamento na Copa São Paulo de Futebol Júnior, é só você ir no nosso site, gazetaesportiva.com, tá bom? Acompanhe o nosso programa nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva e para rever os nossos programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Olha, então antes de você continuar, eu só quero falar que gostei daquele número 9 do Juventus. Do Juventus? O Moicano.
Moicano. Marcou um golaço, teve uma arrancada boa pela direita. E eu acho que é o primeiro grande valor que eu vi na Copinha, que até agora, os jogos que eu tenho assistido... Mas e o Natan, que a gente viu ontem, do Nova Iguaçu? Não gostei. Não gostou, não? Não gostei. Achei o jogador normal. Tá bom. Desse camisa 9 eu gostei, porque ele me lembrou um pouco o estilo do Guerreiro, mas o Guerreiro mais rápido, né? Desceu rapidinho pela ponta, quando precisou jogar pelo meio, jogou. Quer dizer, é um garoto que chamou a minha atenção nessas rodadas monstruosas aí de começo de Copa São Paulo. Eu só sei que, não sei se é um sintoma do envelhecimento, do peso da idade chegando. Imagina. Sabe, mas eu tô saudoso do que era a Copa São Paulo antes. Mas de sabe, novo quando esse você via... assunto, Celso, mas tem que falar. Ele vai chorar gente, até o fim do ano. Puxa, olha, o Gorbachev achava isso também. É verdade, nos tempos de Mikhail Gorbachev, né, que lá na Rússia, tinha a Copa São Paulo aqui, mais enxuta. Poxa vida, eu pude ver ser lançado, por exemplo, Vampeta, Dida... Peraí que eu vou pegar a cadeira. Sabe? Pega o leite, Edu Gaspar, Marcelinho, Djalminha... Você via os grandes clubes jogando e com muita atenção. Mas porque a vida eles tinham... muda, filho. Tá, mas muda para pior. Nem Quer dizer, sempre, sabe? Nem sempre. Formato, você pode ter uma competição mais interessante. De novo, resgatar o espírito da Copa São Paulo. Não dá para ver 120 times. Dá. Não dá pra só a você pessoa ver ter força de vontade, ter 400 televisões. Não, mas nem passa os 120, sabe? Não dá. Para você ficar garimpando, mas é que nem a técnica complicado. lá, né? Tem todos os programas de televisão no Brasil. É tipo um switcher, um mercado assim, de televisão, assim. Aí o cara fica vendo lá 200 televisões ao mesmo tempo. Eu te compreendo, Celso, eu te compreendo. Isso ele tem um pouco de razão, mas você não se esqueça da dialética, meu filho. É da quantidade que vem a qualidade. De repente, né, desse imenso mar de jogadores aí, e todos eles com os seus devidos empresários, né, de repente sai um cara bom, ou 2, ou 3. Se sair 4, tá ótimo. Não, que tem muita gente ganhando dinheiro com a Copa São Paulo. Sim, é evidente, sim, mas é da quantidade que sai a qualidade. Esse cara do Juventus, por exemplo, que é o tal de Moicano, hoje me chamou a atenção. Essa primeira fase é com 6-0, 8-0, com 10-0. Não dá, são times que, com todo respeito ao nosso querido time de Rondônia. O Palmeiras quase perdeu. Gênua. Para ganhar foi um Deus dos acuda. Gênua, né? Tiveram que rezar para São Genaro. Poxa vida, tiveram sabe? Que rezar para São Genaro. Faz como era. Antes você tinha lá Corinthians e Flamengo, os grandes clássicos, o bicho pegando mesmo, a base dos clubes fortes. Você é elitista, Celso. Não, não sou elitista. Não. Tem que dar chance os empresários ganharem dinheiro. Tá certo. Mas não era assim? Todo mundo não era a favor da Lei Pelé? A Lei Pelé tirou dos clubes e deu para os empresários. Tá aí. Então hoje quem manda no futebol são os empresários. Vamos sair do gramado para a gente se refrescar um pouquinho, mas a gente não vai para a piscina, não. Vocês estão muito inspirados hoje. Eu tô. Eu não sei se é a água. Eu vou tomar um golinho daquela água daqui a pouco para ver o que acontece. O Juju botou alguma coisa na água, viu? Mas aí eu vou resgatar o Ronald Reagan. Meu Deus do céu. Mas não é... Meu Cristo, Pai amado. Que é da época do Gorbachev. Um pouquinho antes. Né? Acho que era o Bush pai já estava. O Bush tá pai dureza, já estava lá. Hoje tá fogo, viu, vovó? Já que a gente tá falando da água, você vai conhecer agora, falando sério, a história do surfista brasileiro Marcelo Luna, que saiu da periferia de São Bernardo do Campo e fugiu das drogas através do esporte. Hoje, ele foi indicado ao prêmio Big Wave Awards, dado ao surfista que surfa a maior onda da temporada em todo o planeta. E olha, que nem faz tanto tempo assim que o Marcelo convive com as ondas gigantes não, viu? Confira. A história de Marcelo Luna no surf é daquelas que faz a gente acreditar no esporte. De um pai alcoólatra e violento que abandonou a família, o atleta afirma ter começado a beber e a fumar com 9 anos e usar drogas aos 11.
A salvação surgiu quando ele tinha 16 anos e um amigo levou à praia, onde colocou o então adolescente para surfar, mesmo ele não sabendo nem nadar. Nesse dia marcou a minha vida e ali eu disse que eu seria surfista, que eu ia viver isso a minha vida toda. Se não fosse o surf, com certeza hoje eu talvez não estaria aqui. O surf que me tirou das drogas, o surf que me libertou, o surf que me deu uma razão de vida. O sucesso de Marcelinho, como é conhecido na comunidade do surf, não demorou a chegar. O atleta é um dos 4 brasileiros que desafiam as ondas gigantes mundo afora. E no último mês encarou a praia de Nazaré, em Portugal, onde alcançou um objetivo em tanto. Dropou uma onda de 18 metros que vai concorrer ao Big Wave Awards 2016, a premiação da maior onda surfada na temporada. O feito é notável, tanto que o recorde mundial é uma onda de 23 metros e 77 centímetros, marca de 2011, assinada pelo americano Garrett McNamara. Mas não é só de praia que vive Marcelo. O surfista quer repassar tudo o que aprendeu na vida para crianças e por isso divide o tempo entre os treinos e as palestras em escolas. Para que isso seja revertido em vidas influenciadas para um melhor mundo. Que crianças possam ter um espelho de que existem 2 caminhos e o caminho melhor é sempre o bom. A vida impõe dificuldades aos montes, mas para quem superou o abandono do pai, a violência na periferia paulistana, além da bebida e das drogas na infância, nenhuma onda gigante vai fazer Marcelo Luna tomar um caldo. Gostei da matéria, uma lição de vida. O esporte realmente é um grande aliado, né, no combate contra as drogas. E veja o que esse rapaz consegue fazer. Eu estou impressionado. A onda de 30 metros é quase uma tsunami. Um negócio impressionante. Olha, dá uma olhada, você tem que reparar, não é? 18 metros. 18, 20 metros, dá quase 3 andares de um prédio. 3, 4 andares de um prédio. Então, quer dizer, não é fácil, cara. Não é fácil fazer isso. E ter coragem de surfar, né? São poucos os que têm e e muitos aqueles que se machucam. Alguns até morrem tentando fazer. Sim, a Maia Gabeira, que se arrebentou inteira em Nazaré, nesse lugar aí, nessa praia. Exatamente. A Maia Gabeira, o Carlos absurdo, Burli. gente. Olha que absurdo, você que cobriu surf pela ESPN tanto tempo. Olha o tamanho da onda, cara. É um negócio louco, maluco. E ele saiu lá do Grande ABC, onde não tem mar, aprendeu a surfar e encara um monstro desse que não é brincadeira. E digo mais, hein? Lá na redação, o Thiago e o Barba me disseram que faz só 1 ano que ele começou a se especializar nas ondas gigantes. Isso não é brincadeira, olha, gente, não. Olha essa foto aí. Nazaré. Parece um tsunami, cara. Olha a onda de onde ela vem. Só que para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de atividade, tem muito treinamento. Muita preparação. Treinar a apneia, você tem que ficar muito tempo exercitando a sua capacidade de respiração dentro da água. Dentro da água, 2, 3 minutos. Isso. Né? A apneia que ele quer dizer é isso. É você respirar. Conseguir prender, exatamente. Sim, porque quando a onda vem, você vai ficar bastante tempo ali embaixo pelo amor de ainda, Deus, né? Cara. Ó, vou te contar uma coisa, fiquei impressionado com essa foto aí. Parece uma tsunami, e o cara tá lá surfando na tsunami, né? Então eu acho que isso, olha isso, gente. Olha aí pequenininho ali, um rastro de surf atrás dele, né? De prancha atrás dele. E o cara lá, carequinha, corajoso. Olha, quero dar os parabéns para esse rapaz. O ano começa bem, olha, não é fácil. Deve faltar ar aí no meio dessa onda, é um horror e o cara é corajoso demais. Parabéns, fiquei impressionado com essa cena e estou torcendo para ele ganhar. Que ele ganhe o melhor surfista que desafiou a maior onda e que o nosso querido Marlone ganhe o prêmio do Puskás. Prêmio Puskás com o gol mais bonito. Tá. Seria uma... Não, agora, sim, agora eu já voltei para o presente. O prêmio Puskás para o Marlone também seria muito importante. Por isso que o Corinthians não está vendendo o Marlone, viu?
está esperando ele ganhar o prêmio Puskás. Então que dá vai uma valorizar valorizada. mais, lógico. Então é evidente, né? Já fizeram tanta bobagem no Corinthians, essa pelo menos não estão fazendo, né? Então vamos torcer. Mas parabéns. Olha, gente, em reconstrução, a Chapecoense deve anunciar nos próximos dias as chegadas do volante Andrei Girotto, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras no ano retrasado, do lateral Diego Renan, que defendia o Vitória, e do atacante Wellington Paulista, que estava na Ponte Preta. Eles estão realizando exames médicos para serem confirmados como reforços. Hoje o Verdão do Oeste apresentou os 3 primeiros jogadores para a temporada que se inicia. Fazer um positivo aí. É um prazer imenso estar de volta aqui, né? Um clube que, como eu falei anteriormente, me proporcionou tantas coisas, onde eu nasci e ressurgi para o futebol, né? Que eu vinha no momento, eu tô falando embaixo, em 2014 eu consegui dar esse renascimento e hoje eu venho aqui com esse grande objetivo de ajudar a Chapecoense nessa reformulação. Na verdade, eu tive um contato em setembro do ano passado para vir para a Chapecoense quando o Johan machucou, mas infelizmente o Paraná não liberou. Eu queria muito estar aqui, mas não deu certo. Infelizmente esse ano deu certo e eu vou poder representar muito bem a Chapecoense e honrar os que se foram. Dizer que estou muito contente e vou procurar retribuir todo o esforço que fizeram e pode contar comigo, ao torcedor, a diretoria, a cidade de Chapecó que trouxeram um cara que vai vir para contribuir com todos. Ontem, os meias equatorianos Jefferson Orejuela e Júnior Sornosa chegaram ao Brasil para defender o Fluminense. Hoje, o tricolor carioca se reapresentou para iniciar a pré-temporada e os jogadores vestiram pela primeira vez a camisa do Flu. Nossos 2 primeiros reforços para 2017, o Jefferson Orejuela e o Júnior Sornosa, são 2 jogadores jovens, dentro do perfil que o Fluminense agora quer para o seu elenco, de jogadores de muita rapidez, muita intensidade, muita vontade dentro de campo. Primeiramente, agradecerle al Todopoderoso por estar donde estamos. Nada, muy agradecido de vestir la camiseta de Fluminense, que eso es muy motivante para mí. Sabemos que este equipo está comprometido en conseguir cosas importantes tanto en el torneo local y después miraremos torneos internacionales. Nada, esperemos que con esfuerzo y trabajo todo se pueda resolver de la mejor manera. Yo decidí Fluminense porque es un equipo muy grande de Brasil, eso lo tengo bien claro, así que bueno, vengo a aportar con mi juego, vengo a aportar con pequeñas experiencias que he adquirido en mi poca carrera que tengo 22 años, así que vengo con muchas ganas de salir adelante, vengo con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante y esforzarme cada día, que es lo más importante. Agora eu vou falar uma coisa para você, vovó. Eu estudei em colégio espanhol quando era criança, eu não entendi quase nada do que esses meninos falaram, eu quero ver os cariocas entenderem, tá? A polêmica envolvendo o Santos e a negociação de Neymar com o Barcelona ganhou mais um capítulo. Ai, meu Deus, tá parecendo novela mexicana. Em depoimento à Justiça da Espanha, o clube catalão admitiu ter contratado o jogador antes do prazo permitido pela FIFA. O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o seu antecessor, o Sandro Rosell, declararam que pagaram ao Neymar, em 2011, 10 milhões de euros como sinal para garantir a transferência dele para o Barcelona. Na época, o Neymar tinha um contrato firmado com o Santos com validade até agosto de 2014 e, segundo as regras da FIFA, um atleta só pode assinar com outro clube quando faltar menos de 6 meses para o final do contrato. O Santos já move há algum tempo uma ação contra o Barcelona na FIFA, acusando o time espanhol de aliciamento. Porém, uma autorização dada por Luiz Álvaro Oliveira Ribeiro, presidente do Peixe em 2011, deve enfraquecer a posição do Peixe na disputa. O Neymar foi oficialmente apresentado no Barcelona em junho de 2013. Eu acho que desde quando eu entrei na Gazeta eu devo estar falando desse assunto. Mas é um assunto importante. O presidente do Santos disse que não tirando a importância. O presidente diz que, na época, né, o então presidente do Santos
O finado Luiz Álvaro disse Sim. que ele foi ludibriado, mas tinha lá permissão para que o Neymar pudesse negociar. Ele assinou. Ele assinou. Assinadinho lá. Isso deu até tema de discussão aqui e tal. O morto não se discute, né? Mas que ele assinou. Mas tinha lá o próprio pai do Neymar apresentou essa carta autorizando. Exatamente. Se é legal isso ou não, cabe à FIFA decidir. Não é legal. Tá claro que não é legal. Mas agora quem é que vai levar a culpa? Não, vai levar a culpa quem morreu, na verdade, quem assinou. Não, sim, mas quem o Barcelona deveria... Mas o Neymar também foi errado. Não, o Neymar tinha uma autorização. Ele tinha autorização do Santos para negociar com outro clube. Uma carta branca agora, para negociar. Não cai bem. O Santos fez uma final de Mundial de Clubes da FIFA com o Barcelona. O Neymar jogou com o Barcelona e já estava lá compromissado. Já era do Barcelona. Tinha lá o compromisso, pelo menos, sabe, já tinha recebido do Barcelona. Então, eu estou falando do Neymar. Poxa vida, quer dizer, fizeram uma belíssima no mínimo é uma ação antiética. Concorda comigo? Claro. Concordo, plenamente. Antiético total, né? Total. Só que quem fez isso já morreu, né? Não, na verdade quem fez foi o pai do Neymar e o Neymar negociaram com o Barcelona. Não, pera um pouquinho. A autorização, uma carta do Santos dizendo que podia. Então, a notícia mesmo diz, olha... Mas quem pediu a carta para o Santos? Pera. Quem pediu a carta para o Santos? Tinha uma carta de negociação, daí a receber dinheiro antes. Não faz muito sentido. Né? Aí já é o oportunismo da ocasião. Também vamos dar o devido valor para... O Neymar é muito blindado, mas vamos falar a real, né? Eu acho assim, Celso, se deu a carta, é porque podia fazer a transação econômica. E outra coisa, toda a transação que foi feita do Santos com o Barcelona teve como objetivo tirar o parceiro do Santos na época que tinha os direitos federativos do Neymar, que era a DIS. Sabe? Não era o Gorbachev. Não era o Gorbachev, nem a China. Bom, em busca de peças para o meio-campo, o Corinthians estaria interessado no volante Gabriel, que atuou nos últimos 2 anos pelo Palmeiras e se tornou um xodó da torcida alviverde. Os direitos do Gabriel pertencem ao Monte Azul, do interior de São Paulo, e o Palmeiras tinha preferência para contratá-lo em definitivo até o final do ano passado. Clube e jogador tinham o acerto adiantado, mas ele acabou não ocorrendo e, com isso, o atleta pode acertar com qualquer clube. O plano A do Corinthians é o Richelli, do Sport, mas o clube pernambucano quer 20 milhões de reais para negociá-lo. Que isso, velho? Já Gabriel custaria cerca de 14 milhões de reais por 100% dos direitos. O Palmeiras fez uma proposta de 5 milhões por 50% deles no ano passado, mas o Monte Azul não aceitou. O Corinthians também teria que disputar o jogador com o Genoa, da Itália, que teria demonstrado interesse na contratação, e com o próprio Palmeiras, já que a preferência do Gabriel é continuar vestindo a camisa do Verdão. A posição de primeiro volante é prioridade do técnico Fábio Carille para reforços no Corinthians. Esse é um desejo antigo. O próprio Oswaldo Oliveira já tinha recomendado o Gabriel para o Corinthians, sabia desse problema contratual do Palmeiras. O Gabriel não vinha sendo aproveitado, perdeu a condição titular, é bom jogador e pode dar jogo, sim. Eu só acho o seguinte, não vai dar certo essa negociação. Não vai dar certo para o Gabriel. Ele simplesmente jogou no Palmeiras, vestiu a camisa do Palmeiras, já chegou a dar declarações provocando o Corinthians. Não Gabriel? Vai dar certo. Deu. Não nada. Provocou. Sabe, não assim provocou, ofendeu. Provocou só, dizendo, eu estou no Palmeiras, eu sou Palmeiras. Não vai dar certo. Acho bom vender para o Genoa. Aí depois, sim, buscá-lo no Genoa. Aí dá um tempo, né? Que nem fez o Cafu. Saiu de São Paulo, foi para fora, pro Parma, né? Se não me falha a memória. Aí depois voltou pro Palmeiras. Foi um chapéu que o Palmeiras deu no São Paulo. Foi um chapéu que deu no Palmeiras, no São Paulo. Mas eu acho assim, que não vai dar certo. Se ele vier direto pro Parque São Jorge, a torcida vai pegar no pé dele. Bom, e o Palmeiras ainda não anunciou a chegada do Felipe Melo e tenta se entender com o Sport para contratar o lateral Samuel Xavier. Além disso, a diretoria de futebol que resolveu o mais rápido possível as situações dos jogadores que não serão aproveitados e dos que estão insatisfeitos. O Verdão só volta aos treinos na semana que vem. Mas amanhã tem apresentação na academia de futebol. O técnico Eduardo Batista conversará pela primeira vez com os jornalistas
jornalistas como técnico do Palmeiras. Ô, trava-língua. O treinador assinou contrato de 1 ano com o Verdão, depois de fazer um bom trabalho no comando da Ponte Preta no último Brasileirão. Tudo sobre a apresentação dele você vai conferir no Gazeta Esportiva de amanhã.